educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Oi, pessoal! Hoje a gente vai explorar um assunto super importante: a inclusão educacional de pessoas com deficiência visual. Vamos entender um pouco mais sobre esse mundo que existe literalmente além da visão? Para começar, eu queria deixar uma pergunta no ar, que é bem o centro de tudo, né? Como é que uma pessoa aprende a ler, a escrever, enfim, a entender o mundo sem enxergar? Essa é a pergunta que move toda a discussão sobre uma educação que seja de fato para todos. Então, para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é o mundo além da visão, depois, os novos caminhos para aprender. Aí vamos mergulhar na genialidade do Braille, falar de tecnologia e, por fim, sobre como se constrói uma escola inclusiva para todo mundo. Bora lá? Começando então pela primeira parte, um mundo além da visão. Porque, antes de falar das soluções, a gente precisa entender direitinho o tamanho do desafio. Bom, quando a gente fala de deficiência visual, é importante saber que não é uma coisa só. Existem basicamente duas categorias. Tem a cegueira, que é quando a acuidade visual é bem baixa, igual ou menor que 0,05, e tem a baixa visão, que fica ali numa faixa entre 0,3 e 0,05. Isso, claro, já considerando o melhor óculos ou lente que a pessoa possa usar. Ou seja, é um espectro com vários níveis, sabe? E olha só que dado maluco pra gente ter uma ideia do tamanho desse desafio. Pensa aí, mais ou menos 80% de tudo que a gente absorve do mundo ao nosso redor vem pela visão. 80%. Isso mostra o quão incrível é a capacidade humana de potencializar os outros sentidos, como o tato e a audição, quando a visão não é o caminho principal. E é exatamente isso que nos leva para a segunda parte da nossa conversa: novos caminhos para aprender. Como é que se faz para engajar os outros sentidos nesse processo? A estratégia por trás disso é simplesmente fascinante. Quando a visão não está disponível ou está limitada, o cérebro não para, ele se reorganiza. E aí, o tato e a audição assumem o protagonismo, sabe? Eles se tornam as principais portas de entrada para receber informação e construir conhecimento. E para que essa adaptação toda aconteça do jeito certo na escola, existe uma coisa chamada Atendimento Educacional Especializado, o AEI. Pensa nele como um suporte super completo. O que ele faz? Bom, ele ensina o sistema Braille, ajuda a desenvolver a orientação e mobilidade para a pessoa andar por aí com autonomia, apresenta as tecnologias que podem ajudar e, claro, adapta os materiais da escola. É um trabalho fundamental. E já que a gente falou em Braille, vamos dedicar uma sessão inteira para essa invenção que, nossa, mudou o jogo completamente. A genialidade do Braille. A história por trás do Braille é sensacional. O criador, Louis Braille, ficou cego na infância depois de um acidente. Com 12 anos, ele conheceu um código que os militares usavam para ler no escuro, um sistema todo complicado de 12 pontos. Ele viu que a ideia era boa, mas a execução, nem tanto. E aí, com apenas 15 anos de idade, um adolescente, ele foi lá e simplificou tudo, criando o sistema genial de 6 pontos que a gente conhece hoje. É ou não é uma prova incrível da engenhosidade de um jovem? E como é que essa genialidade funciona na prática? É de uma simplicidade brilhante. Pensa assim, tudo parte de um pequeno retângulo, uma cela, com 6 pontos. A mágica está em quais desses pontos estão em relevo e quais não estão. Com as combinações possíveis, você cria 63 símbolos diferentes. E com isso, pronto, você tem letras, números, sinais de pontuação, até notas musicais. É um sistema completo e super lógico. E olha só que legal o processo na prática. Para escrever do jeito tradicional, se usa essa plaquinha, a reglete, e um tipo de agulha, o punção, para marcar os pontos no papel. E para ler, é a ponta dos dedos que faz o trabalho, deslizando sobre esses pontinhos em relevo. É uma conexão direta do texto com o tato, é muito bonito de se ver. E para a gente ter noção do tamanho do impacto disso, acho que ninguém resumiu melhor do que a Helen Keller. Ela disse que os cegos são tão gratos ao Louis Braille quanto a humanidade é a Gutenberg. Pensa nisso. Ela está comparando o Braille com a invenção da imprensa. Foi uma revolução que deu acesso à palavra escrita, à informação, para toda uma comunidade. É gigante. Beleza, a gente falou da base histórica, que é fundamental. Agora, vamos dar um salto para o presente e até para o futuro na nossa quarta sessão. Tecnologia e ferramentas modernas. Para quem tem baixa visão, hoje em dia existe um verdadeiro arsenal de recursos. Tem os recursos ópticos, que são aqueles que ampliam a imagem, tipo óculos especiais, lupas de vários tipos.
Mas também tem os não ópticos, que são ajustes no ambiente mesmo, sabe? Uma iluminação bem direcionada, materiais com mais contraste, como texto preto no fundo branco, suportes para leitura. O segredo é em comprar a combinação que funciona melhor para cada pessoa. E aí entra a tecnologia digital, que, nossa, abriu um universo de possibilidades. Hoje existem os leitores de tela, que basicamente leem em voz alta tudo que aparece no computador ou celular. Tem aplicativos que você aponta a câmera para um cardápio ou um livro e ele lê para você na hora. Para quem é do time do Braille, tem as linhas Braille, que são aparelhos que traduzem o texto da tela em pontos que sobem e descem. E não para por aí, né? Os aplicativos de GPS hoje dão uma autonomia para se locomover que era impensável há alguns anos. É uma revolução. Certo, a gente tem o Braille, tem a tecnologia, mas a grande questão é como a gente junta tudo isso num lugar só. É sobre isso que a gente vai falar na nossa última sessão, Construindo uma Escola Inclusiva. E o mais legal, vamos ver como isso é bom para todo mundo. Porque é isso, sabe? Inclusão não é uma via de mão única. É claro que para o aluno com deficiência visual, estar ali com todo mundo desenvolve habilidades sociais, fortalece a autoestima, prepara para a vida. Mas e para os outros alunos? Os benefícios são gigantes também. Eles aprendem na prática o que é empatia, o que é cooperação. Eles crescem vendo a diversidade como algo normal, positivo. A sala de aula vira um espelho muito mais real da sociedade que a gente vive. No final das contas, o objetivo é um só, né? É garantir que cada aluno, sem exceção, tenha em mãos as ferramentas certas para poder construir o próprio conhecimento e chegar onde o potencial dele permitir. É simples assim. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, para levar para casa. Se a gente olhar para as nossas escolas, para o nosso trabalho, para a nossa cidade, será que esses ambientes foram realmente pensados e desenhados para que todo mundo, cada um com seu jeito, possa de fato ter sucesso? Fica aí a pergunta.